Folha começa agora mais uma transmissão ao vivo, direto aqui da redação da Folha de São Paulo, e a gente vai falar sobre a prisão do ex-presidente da Câmara dos Deputados, o ex-deputado Eduardo Cunha, que foi preso nesta manhã, aliás, no começo dessa tarde, desculpe, por ordem do juiz federal Sérgio Moro. O Eduardo Cunha está voando nesse momento para Curitiba, deve chegar no final da tarde, e no pedido de prisão, os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato apontaram que haveria risco de a instrução do processo e a ordem pública e uma possibilidade de fuga do ex-deputado, já que ele tem nacionalidade italiana e dinheiro fora do Brasil. Ele soltou uma nota logo depois da prisão, dizendo que a decisão é absurda e que os advogados vão tomar decisões e medidas cabíveis. Eu estou aqui nessa tarde para falar sobre esse assunto com o Mário César Carvalho, ele é repórter especial, vem acompanhando desde seu início a Operação Lava Jato. Fábio Zanini, que é editor do Caderno Poder da Folha. A gente vai entrar de Brasília com o Leandro Colom, que é diretor da sucursal de Brasília. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Primeira coisa que eu queria colocar aqui para a gente é o seguinte: o homem é uma espécie de nitroglicerina pura se resolver falar, né? Bomba de hidrogênio. Bomba de hidrogênio. Até a Natuza Neri, que é editora do Painel, escreveu uma coluna agora à tarde na Folha, no site, dizendo que ele vai ter que cuspir sangue, né? Algumas pessoas estão dizendo, porque tem aí ainda na fila o Marcelo Odebrecht, que está preso há um tempão, negociando delação, etc., que para uma eventual delação do Eduardo Cunha, teria que aparecer muita coisa boa para eles toparem isso. E aí, Mário, o que você acha? Olha, eu acho que há uma probabilidade muito grande do Eduardo Cunha vir a fazer uma delação por conta do envolvimento da mulher e, sobretudo, da filha nos crimes ou acusações de crimes ali que ele praticou. Só para você ter uma ideia, a empresa da mulher é envolvida, não é só pagamento de cursos fora do Brasil, compra de bolsa Louis Vuitton, ela recebe dinheiro na empresa. O próprio casamento da filha, que foi realizado no Copacabana Palace em 2011, ao custo de por volta de R$270 mil, ele não foi pago pela família, foi pago em dinheiro vivo por depósitos fracionados de pequenos valores, de tal forma que você não consegue identificar quem fez o pagamento. Isso é um método clássico de lavagem de dinheiro, para você tentar despistar os órgãos que controlam o fluxo de dinheiro para identificar dinheiro sujo. Quer dizer, a mulher e a filha praticamente, quer dizer, a mulher já a filha está, quer dizer, uma condição bastante delicada. Eu acho que por conta dessa situação delas, eu apostaria, é uma aposta, acho que é uma coisa imponderável, que ele tende a fazer, sim. E aí, Zanini, se ele falar, você acha que sobra para quem? Olha, é mais fácil perguntar para quem não sobra. O Eduardo Cunha é uma enciclopédia, né? Ele está na vida pública com papéis de destaque, pelo menos desde o final dos anos 80. Desde o governo Collor, né? Desde o governo Collor, exatamente. Collor, Fernando Henrique, todos os governos petistas, e atingiu o ápice da carreira agora como presidente da Câmara. Ele sabe de muita coisa, ele é muito bem relacionado, ele bancou muitas campanhas de deputados, ele é do PMDB do Rio de Janeiro, PMDB que agora está no poder, e quase do Rio de Janeiro tem posição bastante importante no governo Temer. Então, ele, se vier a falar realmente, ele pode fazer um estrago para muita gente. Um alvo inicial, que ele já vinha dando indicações de que tentaria atingir, é o Moreira Franco. O Moreira Franco ocupa a estratégica função no governo Temer de organizar as privatizações, as concessões, as parcerias, tudo aquilo que o governo Temer imagina ser necessário para a retomada do crescimento e para atrair o setor privado. É o Moreira Franco, ex-governador do Rio de Janeiro, ex-ministro da Dilma, inclusive, e pessoa de confiança do Michel Temer, do presidente Michel Temer, é o Moreira Franco que cuida. Então, ele já vinha dando indiretas de que sabe muita coisa do Moreira Franco, não disse o quê, apenas insinuações, mas ele pode ser um primeiro alvo. Além dele, outras pessoas do núcleo político do governo, Jucá, Gedel, Eliseu Padilha, a lista é grande. O Eduardo Cunha está magoado, está se sentindo abandonado, e esses são ex-colegas, ex-companheiros políticos que agora ele não vai relutar em abandonar caso realmente faça a delação.
E aí, Leandro, o presidente Michel Temer está voltando do Japão e, como disse o Zanini aqui, né, tem gente no governo deles sendo citada aí, até o Moreira Franco, que o Zanini citou, foi citado aí numa reportagem da revista Veja há alguns dias. O Romero Jucá já caiu, né, do Ministério do Planejamento. Como é que você acha que isso afeta o presidente Temer? Boa tarde, Zanini. Boa tarde, Mário. Brasil está numa mistura de apreensão com pânico, porque ninguém esperava que essa prisão ocorresse hoje, ainda mais da forma que foi, no meio da tarde, começo da tarde. O presidente Temer está chegando a Brasília, há uma preocupação muito grande no Palácio e também no Congresso. O Congresso recebeu a prisão com um certo silêncio, tem uma matéria do Ranier Bragun que ele mandou no plenário, todo mundo é um pouco atônito em relação a essa prisão. A preocupação do Palácio, porque o governo Temer começa a deslanchar, a economia do país começa a dar sinais de recuperação, a aprovação do teto na semana passada, no primeiro turno do projeto da PEC do teto dos gastos públicos. E qual que é a preocupação deles? O terremoto que o Cunha pode causar no governo, seja no Palácio, seja na base aliada do governo Temer. Em relação ao presidente Michel Temer em si, eu acho que por enquanto é prematuro fazer qualquer tipo de avaliação. Como o Zanini falou, o problema são os aliados e os ministros do núcleo duro do presidente, principalmente o Moreira Franco. Eu acho que nos próximos dias a gente tem que ficar de olho no comportamento e nos passos do Moreira, que deve ser o primeiro alvo desse possível tiro do Cunha de dentro da prisão. A gente acha que ele é o primeiro, mas de vários outros que... Agora, Mário, a prisão é preventiva, ou seja, não tem hora para acabar, como se diz, e mais coisas estão aparecendo aí no dia a dia da Lava Jato, né? O que a gente pode esperar? Eu acho que no próprio pedido de prisão há alguns fatos novos que a gente, pelo menos, não conhecia, porque eles não tinham analisado todo a contabilidade das empresas do Cunha, né? Ele recebeu, por exemplo, cerca de 3 milhões de empresas ligadas a Gol Linhas Aéreas. Segundo a Força Tarefa da Lava Jato, isso teria sido pago para aprovação de uma redução de um imposto sobre combustíveis. Para transporte de ônibus. Para ônibus. A família Constantino tem 6 mil ônibus, fatura 1,5 bilhão por ano com esse negócio. Quer dizer, teria muito interesse ali mesmo. E eles não conseguiram encontrar até agora nenhuma prestação de serviço do Cunha, de algum familiar do Cunha, para essas empresas da Gol. Então, estão tratando como propina. E eu acho que, quer dizer, e tem ainda o mistério dos 13 milhões de dólares. O Cunha tinha várias contas fora do Brasil, que ele foi fechando a partir de 2008 e algumas até 2015. E do valor que tinha nessas contas, houve quebra de sigilo e identificaram que sumiu 13 milhões de dólares. Eu acho que essa vai ser uma... Porque hoje em dia, o que o Cunha tem? Ele tem por volta de 2 milhões e 300 mil francos suíços congelados, o que dá um pouco mais de 7 milhões de reais. E todo mundo que conhece o Cunha e a trajetória dele sempre tratava ele como um deputado de 100 milhões. Falava, olha, esse é um deputado de 100 milhões, banca outros parlamentares, banca campanhas. Então tem muita coisa ainda para ser descoberta. Muita coisa. E o Cunha é citado em investigações sobre Porto Maravilha, onde ele teria cobrado propina para liberar dinheiro para empreiteiras. Ele é citado na investigação do Lúcio Bolonha Funaro, por ter sido beneficiado. É citado ainda pelo Léo Pinheiro. Quer dizer, as delações, e imagino que a Odebrecht vai voltar a ter mais episódios sobre ele. Quer dizer, tem ainda, acho que a novela Cunha ainda tem muitos capítulos para serem escritos. O Zanini, tem uma outra novela aí em andamento, que é a novela Lula, né? A gente vê aí que tudo que chega lá no Sérgio Moro rapidamente é decidido, tá aí o Eduardo Cunha preso, né? E tem essa especulação que já estava muito quente na semana passada de que haveria uma ação para prender o Lula, hoje explodiu. Todo mundo está achando, quer dizer, todo mundo não, muita gente, especialmente partidários do Lula, achando que a prisão do Cunha hoje foi uma espécie de aquecimento para prender o Lula nos próximos dias. Uma barreira de contenção. Prendemos o Cunha agora, não é só o Lula. É especulação, né? É fantasia apenas.
desejo de alguns, né, medo de outros. O fato é que não tem nada. Agora, o fato também mostra que não há intocáveis, né? Não há intocáveis na Lava Jato, já tinha dado mostras anteriormente várias vezes de que não havia intocáveis, coisas inimagináveis aconteceram, né? Hoje foi mais um exemplo. Então, também não dá para descartar completamente o que vai acontecer amanhã. Agora, o que eu acho que chama atenção também e impressiona, né, nessa notícia de hoje do Cunha, é a trajetória dele, o tamanho da queda dele, né? Cunha, um ano atrás, se pararmos para pensar o que era o Cunha um ano atrás, onde ele estava, ele era presidente da Câmara, muito poderoso. Capitaneando o impeachment. Começando. Usava naquele momento a ameaça do impeachment como uma barganha, e depois ele finalmente detonou essa bomba atômica em dezembro, ao se ver encurralado. E ele foi comprando brigas e dobrando a aposta sucessivamente, achando que com isso conseguiria controlar a situação, e chegou um determinado momento em que ele esgotou essa capacidade dele de blefar, de dobrar a aposta, e aí a despencada dele foi fulminante, né? Primeiro ele é afastado da presidência da Câmara, depois ele é cassado, e agora ele é preso. Ô Leandro, para a gente terminar, queria uma avaliação sua dos outros deputados, né? Como o Mário colocou aqui, os outros parlamentares chamavam o Cunha de deputado de 100 milhões. Ou seja, a história é que ele financiava muita gente, tinha muitas ligações, ajudava muitos políticos, etc. O clima no Congresso também deve ser aí de apreensão e pânico, né? Como eu falei, eu acho que no momento o Congresso é muito mais do que o Planalto, porque os deputados da base aliada e sobretudo os do PMDB ali e aquela turma do Centrão são os que estão mais preocupados com uma possível delação do Cunha. Eu queria só fazer uma pergunta, que o Mário está desde o começo nessa cobertura de Lava Jato, o Zanini como editor. Vocês acham que a prisão do Cunha, a gente poderia dizer que é a prisão mais importante, depois do Paulo Roberto Costa, que foi que começou tudo, ele é a prisão mais importante da Lava Jato até hoje? Acho que não, viu, Leandro? Eu coloco nessa categoria o Marcelo Odebrecht. Talvez a segunda mais importante, pelo porte da Odebrecht. A Odebrecht é um grupo, está em 26 países, fatura fatura da ordem de 100 bilhões por ano, né? 100 bilhões, quer dizer, é uma coisa grandiosa. E a do Marcelo, ela teve um componente de surpresa, que eu acho que essa não tem. Bem ou mal, as pessoas já esperavam que o Cunha poderia ser preso em algum momento. Não foi, claro que é um choque, mas não é assim uma coisa completamente inesperada que em algum momento ele poderia ser preso. A prisão do Marcelo Odebrecht, por exemplo, foi né? Para mim foi um susto. E no caso do Cunha não, o Cunha a gente já estava, quer dizer, você não é completamente uma surpresa. E no caso do Marcelo Odebrecht, o mais importante é que a distribuição do dinheiro partia da empresa, né? O Cunha, no caso, seria um receptador, exato, mas no caso do Odebrecht era quem fazia os pagamentos. Claro. E o estrago, quer dizer, vai ser 1000, suponho que, ou 100 ou 1000 vezes maior. Diga, Leandro. Teremos um final de ano animado, então. Bom, senhores, precisamos trabalhar. Quero agradecer aqui mais uma vez a audiência de vocês. A gente volta com mais informações aí oportunamente e convido a acompanhar a cobertura no site da Folha. Obrigado, até uma próxima.